Desejamos uma boa noite a todos os irmãos, que a graça do Senhor Jesus permaneça na casa de cada um dos amados irmãos que adoram ao Senhor, juntamente com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, em todos os lugares do mundo, invocando o nome do Senhor. Nós queremos comunicar, amados irmãos, que em virtude do decreto municipal de Alto Jequitibá, que fechou de novo as atividades religiosas das igrejas, nós vamos adiar a reabertura dos nossos cultos para uma data posterior, quando o Conselho irá comunicar à igreja. Enquanto isto, os irmãos poderão adorar a Deus através dos cultos que estão sendo gravados aos domingos e às quartas-feiras. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 13, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo de Davi, em que ele desabafa a sua alma, derrama o seu coração na presença do Senhor, por causa das adversidades, perseguições que ele está passando. Depois de orar muito ao Senhor, e parece que Deus não responde, ele desabafa na presença de Deus. Mas enquanto ele ora, enquanto ele clama, o seu coração é transformado. E ele então termina esta oração louvando, cantando ao Senhor. Algumas vezes parece que Deus está em silêncio e não ouve as nossas orações e não nos responde. Mas Deus ouve, no tempo certo Ele responde. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós somos confortados e consolados. Zaqueu estava ansioso para ver Jesus, mas quando Jesus disse, desce depressa, hoje eu vou em tua casa, houve uma grande alegria no coração de Zaqueu. E nós vamos cantar este cântico Doce Nome, que fala do nome do Senhor Jesus. A voz de Jesus que conforta o nosso coração. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Vamos orar a Deus. Querido Pai Celestial, o Senhor nos criou a tua imagem conforme a tua semelhança, para refletirmos o teu caráter, para andarmos segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, de conformidade com as leis perfeitas que o Senhor deu para as nossas vidas. Nós adoramos a Ti, que é um Deus santo e poderoso, que quer o melhor para a nossa vida. Nós Te louvamos pela Tua palavra que nos ensina e nos orienta. E nós Te louvamos porque nós podemos buscar a Tua presença, podemos derramar a nossa alma na Tua presença, podemos apresentar as nossas súplicas, podemos levar a ansiedade, a preocupação da nossa alma diante do Senhor. E o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor, no devido tempo, responde. E muitas vezes, quando temos a sensação de que o Senhor está longe, o Senhor está trabalhando e já tem a resposta abençoadora para as nossas vidas. Nós Te adoramos, porque Tu és um Deus justo, mas cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Ó Deus, recebe o culto que prestamos ao Senhor. Reconhecemos que o Senhor é um Pai maravilhoso, cheio de bondade e de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 34, versículo 6. Que diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Nós vamos, nesse momento, colocar o nosso coração, colocar as nossas preocupações, a nossa vida e a nossa família no altar de Deus, na presença de Deus. Vamos reconhecer que Deus é soberano para agir na nossa vida e agir sobre toda a sua criação conforme a sua vontade. E vamos pedir que Ele nos abençoe, mas enquanto nós oramos, vamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Vamos nos colocar nas mãos de Deus, para que Ele nos use para a sua glória e bondade. Nós vamos cantar o cântico Vaso Novo, e depois deste cântico nós vamos ser guiados a Deus em oração através do irmão Felipe. Eu
Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor Deus e Pai, uma vez mais nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de louvar a Ti, Senhor, de aprender de Ti, de servir a Ti, Senhor, mesmo com as portas dos templos fechados, ó Deus. Mas nós te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor seja com a sua igreja, que o Senhor seja com cada um que está aí nos seus lares, Senhor, que cada um se sinta neste momento tocado por Ti, ó Deus, porque nós temos que ter em nossas vidas, em nossos corações, cada vez mais o desejo de mudar, de melhorar, ó Deus, de conhecer mais de Ti, Senhor, de aprender mais, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem mantido o seu povo, Senhor, mesmo na distância, às vezes da congregação, às vezes nas distâncias da aglomeração dentro das igrejas, ó Deus, mas nós sabemos que cada um, ó Deus, dentro dos seus lares tem as suas necessidades pessoais, ó Deus. Eu gostaria de pedir ao Senhor que visite-os nessas necessidades, ó Deus, seja no conforto, Senhor, seja numa calma, ó Deus, seja às vezes no sustento físico ou espiritual, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue sendo com essa igreja, ó Deus, e com os projetos sendo realizados neste momento, Deus, com os missionários, ó Deus, que também tem passado por momentos de dificuldade, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor seja com os enfermos e com os pastores da nossa igreja também, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, ó Pai. Nós vamos ouvir o quarteto Arautos de Cristo, louvando ao nosso Deus. Leremos neste momento o texto do profeta Abacuque, capítulo 1, verso de 1 a 17, para a nossa meditação. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não o salvarás. Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta.
porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. No ano 2018, quando eu tive a oportunidade de ir em uma reunião da nossa igreja em Brasília, eu fui em uma livraria para ver se achava algum livro interessante e vi uma pessoa comprando um livro que tinha o título Quando Deus Fica em Silêncio. E comecei a conversar com aquela pessoa, tentando falar sobre a vida de Jó. Jó, depois de sofrer tanto, buscar tanto a Deus, ele disse que Deus ficou em silêncio e não ouvia a sua oração. Ele disse: clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Por muito tempo Jó teve um grande sofrimento na sua vida, e ele clamou, ele buscou o Senhor, mas Deus ficou em silêncio, não respondeu a sua oração, ele não ouviu a voz do Senhor. E aqueles dias foram ainda dias mais difíceis. Além de passar todo aquele sofrimento que ele passou, ele não ouviu a resposta à sua oração. Muitas vezes, quando nós levamos os nossos clamores à presença de Deus, levamos as angústias da nossa alma e não recebemos uma resposta imediata, e a resposta parece que está tão longe, nós temos essa percepção de que Deus não está ouvindo, não está querendo nos abençoar. Mas quando Deus está em silêncio, Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está colocando todas as suas engrenagens espirituais para nos santificar e para nos fortalecer, como Ele fez na vida de Jó, na vida do profeta Abacuque
e de outros servos de Deus. Enquanto Jó se queixava a Deus pela aparente insensibilidade de Deus com os seus sofrimentos, que ele considerava injusto, porque ele foi um homem piedoso que andou na presença de Deus, nós encontramos o livro de Abacuque também uma oração de lamentação. E Abacuque está orando a Deus, porque parece que Deus está indiferente à crueldade, à corrupção, à imoralidade e à pecaminosidade do povo que ele escolheu para ser um povo santo, para ser um sacerdócio real, uma nação santa, para servir a Deus. Abacuque viveu em dias muito difíceis. O nome Abacuque significa abraçar. Abacuque foi um profeta de Deus, chamado para levar uma palavra de juízo, mas também uma palavra de conforto para o povo em meio ao juízo do Senhor. Abacuque foi um profeta que foi chamado para trazer uma palavra de avivamento para o povo de Deus. Abacuque é um profeta diferente dos demais profetas. Os profetas falam de Deus ao povo, mas Abacuque está falando do povo para Deus. Abacuque está se queixando a Deus. Ele não queixa contra o povo por causa dos seus pecados, mas ele está queixando a Deus, porque o povo está em pecado, porque o povo está praticando coisas abomináveis aos olhos do Senhor, e Deus parece indiferente à condição espiritual daquele povo. Ele está vendo toda a maldade do povo, e Deus parece distante do povo, mas ele é instrumento de Deus para trazer uma palavra de avivamento para o povo. Nós podemos dizer que Abacuque foi um homem de muita fé e um homem muito ousado. Os profetas que confrontavam o povo, que confrontavam os governantes, os reis com o seu pecado, tinham muita fé e coragem, porque muitas vezes, ao confrontar os pecados da população e dos líderes, eles estavam colocando a sua vida em risco. Mas Abacuque está confrontando a Deus, está se queixando com Deus por causa da sua aparente omissão em relação à pecaminosidade do povo. Nós não encontramos um registro da família e da história de Abacuque na Bíblia. Temos apenas o livro deste profeta, com a mensagem que ele traz do juízo de Deus sobre a nação e da oração que ele fez ao Senhor. Alguns estudiosos pensam que ele era um sacerdote por causa deste salmo, hino do capítulo 3, tão belo e tão maravilhoso que ele compôs. Mas quando nós lemos o livro, percebemos que Abacuque viveu no período do rei Josias e de seu filho Joaquim. Josias foi um homem temente a Deus. Josias foi um homem que fez uma grande reforma espiritual no meio do povo judeu, restaurando o templo, restaurando o serviço dos sacerdotes, dos levitas, quebrando todos os altares que eram oferecidos sacrifícios a ídolos, promovendo avivamento e reforma no meio da nação. Mas o seu filho foi tão mau, foi tão ímpio, tão cruel, que os bons feitos de Josias foram completamente esquecidos. Ele trouxe de volta a idolatria. O seu filho fez obras monumentais caríssimas, usando o povo como escravo para fazer as suas obras. Derramou muito sangue inocente, mandou assassinar o profeta Urias, porque se opôs a ele. E foi um inimigo mortal de Jeremias, a quem várias vezes ele teve a intenção de matar. E nós vamos pensar, amados irmãos, nesta noite, sobre o pecado desta nação e o castigo
de Deus. Nós encontramos esta queixa de Abacuque semelhante àquela oração do Salmo 13 que Davi fez. 4 vezes Davi clama: até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? E a oração de Abacuque, ela é inspirada na oração de Davi. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? É um clamor, mais do que o clamor, é um grito. Ele está gritando a violência, Senhor, no meio do povo. E Deus parece bem distante do que está acontecendo, como se estivesse dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo a corrupção, a injustiça que está sendo feita no meio do povo? Nós precisamos de orar mais assim, amados irmãos. Fazemos críticas aos diversos tipos de governantes que há em nosso país, mas muitas vezes nós não levamos essas nossas queixas em oração ao nosso Deus. Nós precisamos clamar contra os nossos pecados, contra os pecados da nação, levar, amados irmãos, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e os governantes no altar de Deus. Clamar por uma intervenção da graça de Deus, para que haja quebrantamento, para que haja conversão no meio da liderança nacional, para que haja arrependimento sincero e verdadeiro, que possa trazer avivamento na nossa nação. Abacuque está dizendo por que Deus é indiferente às súplicas. Ele teve a visão de Deus, de uma sentença de Deus sobre a nação. E o seu livro começa: sentença revelada ao profeta Abacuque. Está anunciando o juízo de Deus sobre a nação, por causa do seu pecado. Isso mostra que ele era um homem temente a Deus. Era um homem que era terno para com a glória de Deus, que tinha afeição pela santidade de Deus. O povo de Israel, o povo judeu, é o povo que Deus escolheu para andar em santidade, para obedecer a sua palavra. Mas quando ele via, quando ele olhava para a sociedade, olhava tanto para a liderança, para os mais ricos como os mais pobres, ele via a injustiça, ele via a quebra da lei, ele via maus negócios, ele via mau relacionamento nas famílias, não expressavam a santidade de Deus. E ele clama: por que Deus está em silêncio? Por que parece que o Senhor está insensível ao pecado e ao sofrimento da nação? A violência tomava conta de todo o povo, a terra estava sem lei e cheia de tirania, os justos eram oprimidos, os pobres eram oprimidos, o pecado estava atraindo a uma invasão de outras nações, e Deus parecia estar longe. Por causa disso, a lei se afrouxava, parecia anestesiada, a justiça era torcida e a maldade aumentava no meio do povo. Deus responde à oração de Abacuque e deixa Abacuque bastante alarmado. O Senhor diz para Abacuque que ele não está indiferente. O Senhor olha e vê todas as coisas. O Senhor considera cada atitude da nossa vida, do nosso coração, diante da sua própria justiça e da sua santidade. E o Senhor diz, versículo 5: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis. E Deus está anunciando uma obra maravilhosa que Ele vai fazer. Obra maravilhosa sempre parece que é uma coisa assim ótima, né? Muito boa aos nossos olhos. Mas aos olhos de Abacuque era algo terrível.
E Deus fala assim que se fosse contado, muitos não vão acreditar no que Deus irá fazer. E Deus fala que Ele vai chamar os caldeus, vai chamar a Babilônia para vir oprimir o seu povo. Ele diz que Ele vai uivar, assoviar, como se estivesse dizendo assim: tem carniça aqui, vem como as aves de rapina, vem como os urubus para aproveitar desta carniça. Um juízo tremendo de Deus sobre o seu povo, que espantava o profeta, que espantava o próprio povo. O povo teve certamente dificuldade de aceitar esta profecia, de compreender este juízo. Deus, amados irmãos, não tolera o pecado, e o pecado não iria durar para sempre. A justiça não estava morta. A surpresa não era a disciplina, mas era a origem da disciplina. Deus falou que ia suscitar, levantar os caldeus, os babilônios, para disciplinar o seu povo. E era isso que assustava Abacuque, e assustava também muitos do povo. Quem eram os babilônios? Era um povo cruel, era um povo que não tinha respeito algum pelas autoridades. Uma das suas práticas era capturar reis e exibir em jaulas, como se fossem animais. O poder para esse povo era o seu Deus, e eles dependiam tão somente das suas forças. Eram ferozes como cavalos, e como leopardos, e como lobos, e como soldados tomavam as presas como águias. Os seus exércitos, eles varriam a face da terra, assim como nuvens de gafanhotos lá na Argentina e na fronteira do Brasil estão devastando lavouras. E era um povo bem-sucedido, como vento quente e seco, que transforma plantações em desertos. Assim era aquela nação. Era um povo que tratava com toda crueldade os seus prisioneiros. Zombavam de reis, de príncipes, tornando-os espetáculos públicos. A brutalidade deles era tremenda. Quando o rei Zedequias de Judá foi preso por Nabucodonosor, seus olhos foram arrancados, seus filhos foram mortos ao fio da espada. Eles experimentaram a crueldade da Babilônia como consequência da sua idolatria e do seu pecado. Este povo era um povo que tinha uma ambição pelo poder e fez do poder o seu Deus. Quando Deus anunciou que iria usar a Babilônia contra o seu próprio povo, Abacuque ficou alarmado. Abacuque ficou apavorado, e ele orou a Deus novamente. Quando recebemos notícias tristes, notícias desalentadoras, quando recebemos notícias trágicas, Deus está começando em nós um avivamento. Abacuque queria ver avivamento no meio do povo, e ele pediu que o Senhor intervisse naquele povo. Mas quando o Senhor disse que ia suscitar uma nação cruel, uma nação injusta, para oprimir o povo, um avivamento começou no coração de Abacuque. Ele ora inicialmente gritando, clamando pelo juízo, pela justiça de Deus, para que santifique a nação. E quando Deus fala que vai fazer uma obra maravilhosa, que vai levantar uma nação ímpia, cruel e idólatra para oprimir o seu povo, aí ele ora de novo. Ele ora agora com o coração quebrantado. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina.
Ele exalta a santidade de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Deus começa um avivamento no coração do profeta, no coração da liderança espiritual. É tempo, amados irmãos, de avivamento, de clamarmos por um avivamento em nossos corações. Muitas vezes o marido ora: ó Senhor, transforma a minha esposa. A esposa ora: ó Senhor, transforma o meu marido. Pais oram: transformam os meus filhos. Mas nós temos que orar: Senhor, transforma a minha vida. Me faça um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho ou uma filha melhor. Assim, amados irmãos, deve ser a nossa oração. Que a nossa vida possa ser inspiradora, possa ser abençoadora na vida de outros irmãos, na vida dos nossos familiares. Porque Deus usou um povo tão cheio de iniquidade para oprimir o seu povo? Será que um Deus santo pode usar uma nação injusta para fazer justiça? E a resposta é sim. Muitas vezes não compreendemos estas ações de Deus, mas Deus, sendo puro e santo, Ele pode levantar nações ímpias, impuras e pecadoras para disciplinar o seu povo, para ensinar o seu povo. Deus levantou um povo ímpio e cruel para trazer quebrantamento, para trazer arrependimento no seu povo. Deus levantou uma nação idólatra para trazer ao povo temor do Senhor. O povo de Israel muitas vezes deixou de andar nos caminhos do Senhor e foi após outros deuses. O povo de Israel sempre teve o Senhor Deus Todo-Poderoso ao seu lado para fazer sinais, maravilhas, milagres extraordinários para abençoar o seu povo. Mas teve inveja dos ídolos de ouro, dos ídolos de prata, dos ídolos de pedra, das nações vizinhas. Ídolos que não eram deuses, que não tinham poder e que não tinham vida nenhuma. E agora o que Deus faz? Levanta a Babilônia para trazer o seu povo escravo na Babilônia. E quando chega lá, os caldeus perguntam para o povo judeu: onde está o Deus de vocês? Cadê o Deus que mandou 10 pragas lá no Egito? Que fez vocês passarem a pé enxuto no Mar Vermelho? Que mandou o maná durante 40 anos? Que fez a água brotar da rocha? E eles não podiam responder, porque deixaram de servir ao Senhor, deixaram de buscar o Senhor para cavar cisternas rotas que não retinham água. E eles disseram assim: olha, os nossos deuses, Bel e Nebo, entregaram vocês nas nossas mãos. E estas foram perguntas que calaram fundo na alma do povo. Eles não puderam responder, porque eles lembraram e eles reconheceram que eles estavam ali por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria. O profeta Abacuque orou a Deus pedindo uma explicação a Deus. E muitas vezes, quando nós perguntamos a Deus por que Ele está fazendo algumas coisas, nós não encontramos imediatamente a resposta. Jó perguntou por quê, a causa do seu sofrimento, muitas vezes, mas Deus não respondeu. Ele apenas disse quem Ele é. Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Há 3 aplicações que nós queremos deixar para os irmãos nesta noite. Em primeiro lugar, Deus castiga o pecado. Nós não podemos esconder os nossos pecados de Deus. Podemos esconder da família, dos nossos amigos, da igreja, mas de Deus nós não podemos
esconder. Se um ímpio peca e um crente peca, o pecado do crente será severamente castigado. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina porque ama, porque é filho e precisa se corrigir para ser motivo de exemplo. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro 4,17 que o juízo começa pela casa de Deus. É tempo de arrependimento, de quebrantamento, é tempo de reconhecer os nossos pecados, é tempo de buscar santidade na nossa vida. Em segundo lugar, Deus é livre e soberano para agir. Deus faz coisas extraordinárias. Deus levantou uma nação ímpia para oprimir o seu povo. Estamos vivendo dias difíceis, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A pandemia atingiu o mundo inteiro, muitas nações. E muitas pessoas estão preocupadas em descobrir qual é a origem, ou descobrir uma intenção política nesta pandemia toda. Quando o Espírito Santo gerou a igreja, Pedro pregou, 3.000 pessoas creram, se converteram e nasceram de novo. E a igreja começou a crescer. A igreja pregava o evangelho, vivia em amor, era uma comunidade abençoadora. De 3.000 foi para 5.000 almas. De 5.000 foi para dezenas de milhares, pelo menos 20.000 pessoas. Estava muito bom estar ali naquela igreja. Mas Jesus disse: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E lá no capítulo 8 de Atos nós lemos que houve uma grande perseguição em Jerusalém. A perseguição é causada pelo pecado, pela opressão. Mas Deus estava nessa perseguição. Porque diz o texto que enquanto a igreja saía e ia por toda Samaria, ia pregando o evangelho, ia anunciando o evangelho, e muitas pessoas creram no evangelho. Uma pandemia atingiu muitas nações, e muitas igrejas em todo o mundo não podem se reunir em seus templos. E em muitos lugares, quando há alguma aglomeração na igreja e acontece uma contaminação, então a igreja vira alvo das mais severas críticas. Mas enquanto há essa pandemia, o evangelho não está amarrado. O evangelho está agindo livremente. Igrejas grandes e igrejas pequenas, igrejas ricas e igrejas pobres, estão filmando culto, estão divulgando a palavra de Deus através dos meios de comunicação. A tecnologia se tornou mais acessível aos mais pobres, e pessoas que nunca foram à igreja, pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, estão agora assistindo cultos, ouvindo a palavra do Senhor, estão tendo oportunidade de ouvir o evangelho e de crer na palavra de Deus. Deus é soberano para agir. Então, enquanto o mundo está recluso, comércio fechado em muitos lugares, igrejas fechadas, o evangelho não está fechado, pelo contrário, está se expandindo, está penetrando de uma maneira extraordinária e maravilhosa. O evangelho, amados irmãos, de Cristo não pode ser amarrado. E, amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos nos submeter ao governo soberano de Deus. Deus quer que reconheçamos que Deus é santo, que Deus é puro, que nos humilhemos em sua presença. O autor de Hebreus diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em terceiro lugar, amados irmãos, Deus cumpre os seus propósitos no tempo certo. Muitas vezes a igreja pergunta: Senhor, até quando nós vamos suportar a impiedade e a injustiça? Nós precisamos confiar plenamente em Deus, que é santo
que é puro, que é justo, que age no devido tempo, que vai exercer o seu juízo sobre todo o ímpio e sobre aquele que não se arrepende do seu pecado, mas que exerce a sua bondade e a sua misericórdia sobre aqueles que amam o Senhor. Quando Abacuque olhou para as circunstâncias adversas do seu povo, de pecaminosidade, ele ficou perplexo, ele ficou espantado com a pecaminosidade do povo. Mas quando ele se colocou na torre de vigia, quando ele orou e ele buscou a Deus, ele encontrou esperança para a sua vida, e ele terminou esse livro cantando. A palavra de Deus diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Quando nós olharmos, amados irmãos, para as situações adversas deste mundo, e muitas vezes elas parecem como aqueles espias disseram, parece que são gigantes, parece que são torres que vão, e muros que vão até os céus. Nós precisamos de olhar para o Senhor, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus. O Senhor continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus que governa sobre as nações, o Deus que tem os reis em suas mãos, o Deus que é o Senhor da igreja, que mandou o seu Filho para estabelecer o seu reino interior, na vida e no coração de todo aquele que se arrepende do seu pecado e confia nele como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Os pensamentos de Deus para a vida da igreja são pensamentos de paz e não de mal. Que possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino 148, Oração Noturna. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal. Quem te eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito
pelos pais amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Vamos orar, receber a bênção e após a bênção apostólica, estaremos cantando o cântico ao que está sentado. Querido Pai Celestial, nós te louvamos porque em meio à pecaminosidade deste mundo, porque em meio às adversidades, nós podemos olhar para o Senhor e ter esperança de bênção e de paz para os nossos lares, para a vida da igreja, para a nossa nação. O Senhor é um Deus poderoso e santo, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nos fortalece e que nos abençoa. Por isso nós te damos graças e nós clamamos, ó Deus, avivamento espiritual na nossa vida e na vida da tua igreja e do teu povo, ó Deus, para que haja, ó Deus, ouvido aberto para ouvir a tua voz, para que haja coração aberto para aplicar a palavra do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, traz um avivamento, ó Deus, no meio do teu povo, no meio de cada um de nós, a começar em mim e na vida de cada irmão e irmã da tua igreja. Abençoa as pessoas que ouvem a tua palavra, ó Deus, que elas possam ser movidas e tocadas pelo teu Santo Espírito para confiar em Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas, para confiar na tua graça salvadora e abençoadora. Visita, ó Deus, os lares que estão passando, ó Deus, por crises, ó Deus, de relacionamento. Salva, ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão afastados da tua comunhão, trazendo-os de volta à comunhão com o Senhor, reconciliando com o Senhor, ó Deus, deixando o pecado para viver santamente para o Senhor. Fica conosco nesta noite, nos dando a tua paz. Permita, Senhor, que em meio a esta pandemia, quando templos estão fechados, que a tua palavra possa penetrar em muitos lares e em muitos corações, para ouvir a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, para termos o perdão de Deus e a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós, hoje e sempre. Amém. Ao que está